Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui na Livraria de Luz, hoje de manhã, para a sessão de autógrafos da Roberta. E ela vai falar um pouquinho do livro dela pra gente, ok? Então, Roberta, tudo bom? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, é uma honra. E como que foi escrever o livro? Eu adorei. Então, só deixando o pessoal ciente, o livro é Decifrando Estrelas. Ela escreveu, psicografou com o espírito Angelus. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que você sentiu escrevendo esse livro, o que você achou dessa história. Então, se você puder falar pra gente um pouquinho. Bom dia a todos. E primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Olha, Bárbara, eu senti assim uma alegria muito grande de poder ser intérprete de um romance tão bonito quanto esse. Ele me trouxe muitos ensinamentos, né? Nós, né, costumamos dizer que a mensagem ela é destinada sempre primeiro pra gente, né? É verdade. A gente aprende com a mensagem e é um convite para que a gente ilumine, né, o nosso olhar com relação a determinadas coisas que acontecem, situações adversas que podem se transformar, sim, em situações benéficas quando a gente tem atitudes de otimismo. Então eu senti um pouquinho de ansiedade, porque eu não sabia, né, ele vem em capítulos, né, e às vezes não são capítulos sequenciais, mas assim, o final, né, do livro, até chegar, né, nos momentos, então eu chorei muito, Eu chorei durante também, a psicografia, tinha horas que eu tinha que chorei. parar, refletir, respirar, porque assim, é uma história que a gente acaba se identificando. Né? Eu gostei bastante, eu acho que eu chorei muito com os personagens também. Então, só situando o pessoal, é a história da Silvia e da Estela, né? Então, a Estela é a personagem principal e ela tá nessa reencarnação para resolver algumas questões que ela teve de vidas passadas, especialmente com dois espíritos que hoje eram, né? Não sei agora, a gente não sabe, mas no livro eram os espíritos obsessores dela, o Flávio e o Robério. E aí o interessante, que me chamou muito a atenção, é como ele mostra como o plano espiritual ele move, né, para que as coisas deem certo no final. Então a gente não tem opção, né, ou vai para frente ou vai para frente. Mas isso é bacana porque aquela coisa que a gente sempre vê do livre-arbítrio, de você querer, você ter que querer mudar, eles colocam isso muito em xeque assim, na história, né? Então você vê que as coisas são feitas de acordo com mérito. E a gente vai vendo que conforme bom, eu tive essa impressão, né? Conforme a Estela ela vai melhorando, ela vai se predispondo a ser uma pessoa melhor, as coisas vão começando a dar certo na vida dela, isso né? é verdade. E eu chorei muito com o final da história, então galera, vocês têm que comprar o livro, tá bom? Pra saber, porque eu não vou contar. A gente não pode falar muito assim. Então, fica a dica, mas eu achei muito, muito interessante. E você comentou, no livro aparece uma história interessante que é do autismo, né? Então, um dos espíritos protagonistas da história, ele é um autista. E você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Então, como que funcionou isso na história, o motivo? Claro. Então, até na questão anterior, essa questão do autismo, ele veio mais pro final do livro, né? Do meio pro final. E eu me surpreendi quando, durante a psicografia, o rumo que estava tomando a reencarnação daquele personagem. E assim, o autismo ele é abordado, sim, mas o Angelus ele não traz a temática de um modo científico, porque não é essa a proposta do romance, né? Inclusive a gente dá a sugestão para quem quiser se aprofundar no tema, muito interessante, tem um livro da doutora Sueli Caldas Schubert, Os Poderes da Mente, um livro muito bom, que faz esse estudo, né, científico. O que o Angelus, qual é a proposta do autor espiritual? É iluminar o nosso olhar com essa temática, né? A gente sabe que não que hoje é muito estudada essa questão, que tem limitações de ordem psicológica, de ordem interação social, mas tudo é trabalhado. Né? A proposta vamos olhar o futuro. Decifrar estrelas, vamos né? decifrar as nossas estrelas. Né? Todos nós temos muitas estrelas, né? E que a gente precisa decifrar para encontrar um caminho, e principalmente o caminho da redenção. Como que eu vou decifrar isso na minha vida? Como eu vou trabalhar com isso na minha vida? Essa é a proposta do Angelus, né? Iluminar o nosso olhar e fazer com que aquela pessoa que temporariamente está com distúrbio, porque tudo é temporário, né? Nossa vida,
as nossas experiências são para crescimento, né? E isso é temporário. Como eu vou ajudar aquela criatura? Tem uma coisa só que a gente pode generalizar nessa questão. Qual? A terapia do amor. É verdade. O amor é a terapia eficaz para todos os males. Como disse Jesus, né? O amor cobre a multidão de pecados. Que é inclusive o que o Dr. Silas comenta, né? No Isso. livro para Estela, quando é tratado, quando chega a questão do autismo. E aí eu pontuo duas coisas que eu achei muito interessantes, que é, primeiro, a preparação no plano espiritual. Então, nós aqui achamos que, nossa, chegou uma bomba, né? E na verdade não é. A bomba foi sendo preparada um tempão, tem um momento certo para aquilo surgir, e a gente aqui olha e fala, nossa, que bomba, porque isso aconteceu comigo, né? E aí, esse livro foi muito interessante, porque ele faz a gente chama atenção para isso, né? Não é você falar, tudo acontece comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não quer saber de mim, fui esquecida. E não, são coisas que tem que acontecer para a gente ir melhorando. E a outra coisa que eu pontuei que eu achei muito interessante, me fez pensar assim e chorar muito, foi a questão do decifrar estrelas, que o Dr. Silas, um dos personagens, ele comenta para a Estela que se ela quer resolver ajudar o filho, ela tem que aprender a decifrar as estrelas e ganhar um espaço no mundo dele. E aí isso me fez pensar, nossa, a gente precisa mesmo, né? Acho que em todas as nossas relações, a gente tem que tentar decifrar o outro, né? Se colocar no lugar do outro para entender, entrar no mundinho dele, né? E falar, nossa, não, ele está agindo dessa forma porque ele está passando por alguma coisa e ao invés de chegar e julgar, né? Falar, ela fala, ele é mimado, por isso que ele é assim. Ela não quer enxergar, né? E isso eu achei muito interessante, que me fez pensar muito até em mim, assim, né? Nas minhas questões, a forma como eu lido com as outras pessoas, de o quanto que eu tento me colocar no lugar do outro, né? Decifrar o que a outra pessoa está pensando. Eu achei que essa foi a mensagem, assim, que mais me tocou e me fez chorar muito, né? Porque aí cai a ficha e você começa, ai meu Deus, eu fiz tudo errado. Mas isso foi muito, muito legal. E o tempo todo, por mais que talvez, assim, muitas vezes a gente ignore nessa correria do dia a dia, né? E o livro é interessante que ele é bem contemporâneo, né? Ele traz essa situação de trabalho, de vida familiar, de filho. Mas a gente tem sempre o amparo de Deus. O tempo inteiro nós somos auxiliados. E esse auxílio vai melhorar ou não de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas ações. A gente potencializa o bem ou não, né? Mas isso não significa que ele vai deixar de estar ali com a gente, ainda que a gente caia. Porque interessante, eu não sei se você observou porque você é muito boa, né? Não sou não. A Estela, ela é uma pessoa normal, né? Ela sofre, ela chora, ela se revolta muitas vezes, né? Ela passa por aquelas situações que qualquer uma de nós... Isso eu acho que traz mais próximo pro público, assim, porque claro que é legal você ver aquela pessoa que consegue entender que as coisas são de uma forma e acontecem, mas nós, assim, né, réis mortais, primeiro você fica revoltado, aí depois você morre de chorar, aí uma semana depois você, talvez isso esteja acontecendo, porque tem que acontecer. E isso eu acho legal, porque traz pra perto da gente, né? É um personagem mais próximo. Com eles, qualquer um pode ser a Estela. Qualquer um pode ser a Estela, exatamente. Eu me vi na Estela muitas vezes. Muitas vezes, né? Principalmente essa questão de ambição profissional, que às vezes a gente... É natural do ser humano, né? Sim. A gente estuda, a gente quer crescer, a gente quer ter uma carreira. Mas, assim, tem um equilíbrio, né? Como diz André Luiz, o excesso causa um desajuste. Todo desajuste traz uma consequência, né? Só não ter muito cuidado com isso, mas essa foi... Eu também aprendi muito, assim, com a psicografia do livro. Fiquei muito feliz, assim, de que a gente terminou, de que deu tudo certo, né? E eu espero que as pessoas que leiam, entendam, se emocionem, assim, como eu. Né? Eu me emocionei muito também, acho que não tem como não se emocionar. E traga um alento, porque assim, né, a nossa doutrina é consoladora, né? O Espiritismo vem para consolar, vem para nos deixar mais tranquilos, e também traz a nossa responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né? Está sempre tentando ter uma palavra boa, um pensamento positivo. Ainda não é fácil, a gente sabe que a adversidade, quando pega a gente fica lá, mas a Estela... Apesar de tudo, ela persevera, né? Ela vai, né? Isso eu acho legal, né? Porque você tem o apoio dos dois lados, né? Na história. Você tem o apoio
no plano espiritual na Terra também, né? Aqui ela tinha os pais, a irmã, o Dr. Silas, outros personagens que vão amparando. Ela não estava sozinha, a caminhada, né? Ela não estava sozinha. E isso eu acho muito interessante, né? Porque você realmente se coloca no personagem, e aí fica a dica para o pessoal, é uma leitura muito fácil de ser feita, é muito gostoso de ler o livro, não é aquela coisa maçante, então você consegue ler. Eu acho que eu li o livro assim em um dia, com toda certeza. Mas não lembro quantas horas, porque foi muito bom. E como os capítulos eles não são ligados, né? Então você consegue ter um overview assim da situação toda. Então agora a gente está falando da Estela, aí depois a gente vai para o plano espiritual, depois você vai para o umbral, aí depois você volta para a Estela. Então é uma leitura que entre um capítulo e outro você fica naquela... E o que acontece com ela? Não, eu preciso saber. Então eu não vou poder dormir. Volta lá. Eu não posso dormir, eu tenho que ir pra frente pra saber o que acontece. E isso é muito bacana, né? Porque a história, ela vai fluindo, né? É muito orgânica, eu acho, a leitura. Assim, você começa a ler e não para mais. Então, esse eu acho que é o meu principal comentário, né? Então, primeiro que o livro é maravilhoso, segundo que é uma leitura super boa, terceiro, leiam o livro, porque, olha, esse realmente vale muito a pena. Né? E aí a gente quer saber, né, a curiosidade, vai ter uma continuação, não vai ter? Eu não vou falar como acaba o livro, né, porque vocês não podem saber, mas, né, vai ter eu estou curiosa, vai ter uma continuação? Assim, é uma continuação deste livro, eu não sei te responder, por enquanto, porque a gente está trabalhando um outro romance agora, legal. E que, assim, a princípio não teria a ver, com essa história. Mas eu também tô torcendo, eu acho que ele deixou um gostinho de quero mais, né? Acho que o nosso querido Ângelo não vai deixar a gente assim na mão. Por favor, não, a gente quer saber a continuação. Eu quero saber o que acontece com todos os outros personagens da história, gente. A gente também não sabe o final, viu? A gente chega só no final mesmo. Então, mas a gente está trabalhando sim em outro romance agora. Se Deus quiser, a gente vai apresentar aí, quem sabe, o ano que vem. Olha que bacana, então pro ano que vem a gente já tem, quem sabe, alguma coisa, né? Então, Roberto, eu queria te agradecer de novo por você estar aqui com a gente, participando do nosso Resenhas Espíritas. Pessoal, nós estamos aqui na livraria, ok? Na livraria de Luz, aqui em Santana, próximo ao metrô. Então, a Roberta vai ficar aqui até até a hora que... sei lá, que tiver gente, até umas horas. Então, quem puder, tá convidado pra dar uma passadinha então, aqui. Então, se você estiver longe, mas quiser vir, então dá uma ligadinha que a gente fica. A gente fica. Mas a gente vai ter a sessão de autógrafos dela aqui. O livro, ele também tá disponível no nosso site, então vocês fiquem à vontade para entrar lá. Ou depois para ver a nossa resenha aí. Vocês que viram, né, depois que compraram o livro, deem uma olhadinha e comentem, compartilhem, né? É importante pra gente também saber se vocês gostaram ou não gostaram, né? Qualquer dúvida que vocês tenham também, eu tenho um Facebook Roberta também, eu posso deixar depois no site de vocês e eu respondo, o que eu puder, né? Se tiver a minha altura, eu respondo pra vocês com todo carinho. E eu quero agradecer, Bárbara. Obrigada, eu que agradeço. E essas resenhas no YouTube, nunca imaginei isso com você aqui. Muito bacana. O projeto que a gente tá começando, mas tá dando certo. Muito bacana, e eu agradeço aqui, aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a Livraria de Luz, que me acolheu novamente aqui na sessão de autógrafos, a toda a equipe da Lumen Editorial, que é a parceira, né, na divulgação da doutrina espírita, a todo mundo que me deu apoio, a minha família, e principalmente, né, gente, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né, nessa manhã tranquila e com tantas coisas boas, tanta energia boa, né, e é o que eu desejo para vocês aí de casa, que vocês tenham um sábado maravilhoso, com muita energia boa, e que decifrem as estrelas de vocês, porque quanto mais a gente se conhece, a gente é mais feliz. Eu garanto isso. É verdade. Então, tchau, pessoal. Até a próxima.